8 horas da manhã e o Jornal da Manhã está de volta. Desconto direto na folha de pagamento do servidor público para quando for feito o parcelamento do IPVA. Esta é a proposta do deputado Diego Sorgato. Quem traz mais informações é a repórter Stephanie Fonseca. Os servidores públicos que optarem pelo parcelamento do IPVA poderão solicitar esse desconto direto na folha de pagamento. É só procurar o órgão responsável 60 dias antes do vencimento da primeira parcela. O projeto é de autoria do deputado Diego Sorgato e está tramitando aqui na casa. Outro projeto de autoria do deputado é o que solicita isenção nas placas que foram clonadas. Caso você prove que a placa do seu veículo foi clonada, é só solicitar a isenção no Detran. Obrigada, Stephanie, pelas informações. Agora a gente fala sobre as eleições 2020. As inscrições para mesários voluntários para as eleições municipais atraem mais de 20 mil pessoas em Goiás. Confira. Esse interesse surpreendeu o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. E mesmo com o adiamento das eleições para novembro e em plena pandemia, o número segue em crescimento. Uma pessoa, uma vez atuando como mesário, isso é contado como tempo de serviço público, é critério de desempate nos concursos públicos, ela pode contar com horas extracurriculares, por exemplo, em faculdade, ela tem direito a 2 dias de folga, ela recebe o vale alimentação no dia das eleições e participa dessa festa, que é literalmente uma festa cívica, né? Mesários são cidadãos que trabalham no dia da eleição em sessões eleitorais. É preciso ter no mínimo 18 anos e título de eleitor regularizado. A participação é espontânea e depende do próprio interessado. Porém, também trabalham nas sessões eleitorais cidadãos que são convocados pela Justiça Eleitoral. A advogada Bruna representa o perfil médio destes voluntários, mulheres e jovens. Desde a maioridade, ela trabalhou como mesária em todas as eleições. Já são 13 anos desde então. Começou na faculdade, porque eu precisava de horas extracurriculares. Então, eu saí atirando para todos os lados, né? Eu me inscrevi em todos os congressos, em todas as monitorias, mentorias, iniciação científica. E uma das coisas que eu me inscrevi foi como mesário voluntário. Eu já trabalho com os mesários há muito tempo, então a gente já tem alguma intimidade, a gente faz lanche juntos, a gente monta uma escala, cada um traz um biscoito. Eu acho muito divertido e eu gosto de receber as pessoas. Atualmente, Goiás tem um cadastro com mais de 91 mil voluntários, número mais do que suficiente para realizar eleições sem a necessidade de convocar mais ninguém. Contudo, em termos práticos, essa não é a realidade de alguns municípios goianos. Por isso, a meta do TRE é ter uma cobertura de 100%. E nós temos mesários sobrando. O detalhe é que em algumas cidades nós não alcançamos 100%. O que a Justiça Eleitoral faz nesse caso é melhorar o trabalho de sensibilização por intermédio do chefe de cartório, do juiz eleitoral, e não conseguindo, infelizmente, a gente parte para a convocação, que é algo previsto em norma, né? De ser literalmente convocado, sem que seja voluntariado. A gente procura evitar essa convocação porque ela é meio compulsória, vamos falar assim. Para a gente fazer uma democracia legal, a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Não adianta a gente terceirizar e achar que uma democracia legal é a gente ter governantes que se empenhem. Eu acho que uma democracia depende do empenho de todos nós, né? Dos eleitos e dos eleitores, né? E a gente precisa fazer a nossa parte. Ter consciência é tudo mesmo nesse processo. As eleições estão aí. E atento a este cenário, o CONEM, Conselho Estadual da Mulher, elaborou propostas de políticas públicas direcionadas a um público específico, o nosso, e que devem ser implementadas nos municípios goianos. A ideia é contribuir para o desenvolvimento de ações públicas que levam à defesa e proteção dos direitos das mulheres. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora em nossos estúdios a presidente do CONEM, Conselho Estadual da Mulher, professora Ana Rita. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Quer dizer que o lançamento oficial vai ocorrer hoje às 3 horas da tarde? Muito bom dia, professora. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Então, hoje, a partir das 15 horas, nós faremos o lançamento virtual das propostas de políticas públicas para mulheres a serem implementadas nos municípios, incorporadas nos planos de governo dos candidatos e candidatas a prefeito, bem como nos planos de trabalho dos candidatos e candidatas a vereador, né, dos diferentes partidos.
E também, paralelamente a isso, tem a adesão também do Conselho à campanha Mais Mulheres na Política. Que desafio aí pela frente, viu? A gente tem aqui que esse ano, em que se comemora os 86 anos de conquista do sufrágio feminino no país e 23 anos da lei de cota eleitoral, que determinou 30% das candidaturas dos partidos ou coligações para cada sexo em eleições proporcionais. Então, o que nós identificamos, né? Que há, de fato, uma disparidade. As mulheres ainda estão subrepresentadas nos espaços de poder e decisão. Se nós olharmos o parlamento goiano, aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, de 41 cadeiras, nós só temos 2 deputadas. 5%. Então, nós temos mais de 70 municípios no estado de Goiás que não tem nenhuma vereadora. Então, de fato, nós aderimos a essa campanha do TSE, Mais Mulheres na Política. Há mais de uma década que o CONEM vem desenvolvendo campanhas correlatas no sentido de incentivar e também de chamar a responsabilidade do partido e da sociedade que, para uma democracia efetiva, com justiça, é preciso uma participação equilibrada de homens e mulheres nos espaços de poder e decisão. Em 2018, 30 anos do nascimento da Constituição Cidadã, elegemos 77 deputadas federais, maior número da história, ampliando de 11% a 15% a presença feminina no Congresso. O número de jovens, negras, pobres e LGBTs aumentou de uma forma significativa também, né? Aumentou, mas ainda é muito tímido. Se nós identificarmos aí que de 513 cadeiras ainda somos somente 77, quer dizer, houve um crescimento, saímos de 47, fomos para 77. Mas ainda é pouco, somos 52% da população, então precisamos aumentar essa representação. Assim como também precisamos aumentar a representação da diversidade, porque a sociedade ela é plural. Você citou o caso, nós precisamos da representação da população negra, da população LGBT, das pessoas com deficiência. Nós precisamos da representação também das pessoas oriundas da classe trabalhadora, porque a política ela precisa ser voltada para toda a sociedade. Então, se você fica somente com a representação de um gênero ou de uma classe social, isso não representa os anseios e as expectativas da sociedade. E se nós, mulheres, somos quase 53% dos eleitores brasileiros, por que a nossa representatividade na política é ainda tão pequena? A repórter Luciana Martins explica isso pra gente. 2 parlamentares, Leda Borges e Adriana Corse. Esse é o número de deputadas da atual legislatura da Assembleia Legislativa de Goiás, o menor dos últimos 10 anos. Nós, mulheres, representamos 53% dos eleitores, mas a nossa representatividade na política não passa de 15%. A partir de 2020, já está valendo a participação de 30% das mulheres nas candidaturas. De acordo com os especialistas, há interesse. Há muitas mulheres que querem se candidatar, mas na hora H, falta apoio e interesse dos partidos. Houve, sim, um aumento de cerca de 52% no número de mulheres eleitas em 2018. E mesmo assim, elas correspondem a apenas 16% do total de políticos eleitos. As eleições de 2020 podem ser diferentes, devido às políticas afirmativas de gênero, principalmente relacionadas ao fundo eleitoral. É preciso, no entanto, muita seriedade por parte de nossas candidatas para que não sejam inseridas em uma lógica apenas de número ou preenchimento de uma vaga. O imaginário brasileiro ele precisa se habituar mais com a presença das mulheres tomando poder. Para isso, as cotas precisam certamente continuar forçando a entrada de mulheres nesse espaço institucional, como também as formações políticas precisam ser estimuladas, para que a socialização das mulheres a participarem continuem. Os partidos têm, de fato, que investir de igual para igual nas candidaturas. Acho que as mulheres já acreditam que a política é um espaço para elas. Essa compreensão precisa agora ser ampliada em mais mulheres sendo eleitas. Se a participação das mulheres na política está pequena, a das mulheres negras é ainda menor.
Nas eleições de 2018, houve apenas 15 mulheres negras deputadas eleitas. Especialmente no Brasil, que é um país no qual mais de 50% da população é negra. Nas eleições de 2018, apenas 15 deputadas negras foram eleitas, o que é o dobro da eleição de 2014, na qual apenas 7 mulheres negras foram eleitas. Então a gente pode perceber que tem um crescimento acontecendo, tem um crescimento de mulheres na política também. Eu acredito que é um movimento que vai continuar acontecendo nas próximas eleições e tem estudo para aumentar significativamente o número de mulheres e mulheres negras na política brasileira. Realmente é muito pequeno o número e tem muito preconceito, né? A gente tenta, não levar muito por esse lado, mas a gente sabe que existe, né? Às vezes, numa entrevista de emprego, você perde vaga por você ser negra e uma outra branca consegue, e tem os mesmos qualificações que você, né? E isso existe, isso precisa ser mudado também. Para as mulheres, quanto mais participação feminina na política, melhor. Ela estando na política, ela consegue representar a gente, representar as famílias também. Então, eu acho que deve melhorar esse número. Eu acredito que seria bem melhor, né? A participação, tudo que ela quer dizer em relação à sua opinião, a parte mais feminina em relação a tudo. Eu acho que a mulher tem capacidade para fazer de tudo que ela quiser. Tem muitos homens bons na política, mas tem muita necessidade de mulheres também. As mulheres são quase, na verdade, 53% da população, 52,5% do eleitorado e quase metade das filiadas a partidos políticos, mas são menos de 15% dos representantes. Está na hora de mudar essa situação, né, professora? Com certeza. E por isso que o CONEM apresenta essa proposta de políticas públicas, porque políticas públicas que visam proteger, incentivar, valorizar as mulheres no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, em todas as áreas da sua vida, proporciona que ela consiga também participar da vida política do seu país e da sua cidade. E a campanha também que nós apresentamos hoje à sociedade goiana, Mais Mulheres na Política, com certeza visa sensibilizar a nossa sociedade e trazer, né, à tona que as mulheres, elas já comprovaram a sua competência, a sua capacidade, o seu compromisso e as condições necessárias para ocupar o parlamento, as prefeituras, o governo estadual, federal. Então, o que falta? Falta a sociedade realmente acreditar nesse potencial das mulheres, incentivá-las e votar. É isso mesmo. E pela frente, quais os maiores desafios que a senhora acredita que nós, mulheres, ainda teremos ainda que passar, alcançar e chegar aí? Nós, ao longo da história, nós temos superado muitos desafios, quebrado muitas barreiras, conquistado muitos espaços. Nós estamos em todos os lugares da sociedade, seja no âmbito empresarial, no âmbito político, cultural. Nós temos realmente avançado bastante, mas é preciso ainda quebrar o preconceito. As mulheres ainda sofrem com a misoginia, com o machismo. Então, uma sociedade patriarcal, ainda baseada no poder do homem, é uma sociedade que precisa passar por um processo educativo para compreender que mulheres e homens têm o seu lugar na sociedade e cada um pode ocupar o seu espaço. E esse trabalho deve ser feito já no berço, ali na essência, né? Com certeza. Nós defendemos que as famílias e as instituições educacionais promovam uma educação para a igualdade entre homens e mulheres, a valorização e o respeito de ambos os sexos. Isso é muito importante. Então, por isso que a nossa plataforma, inclusive, traz uma série de propostas que inserem o estudo da Lei Maria da Penha na escola, né, o cuidado com o corpo, várias questões, porque isso é fundamental para que as pessoas possam reconhecer as diferenças de homens e mulheres e, ao mesmo tempo, valorizá-las. Reconhecer que isso é um processo mesmo natural,
mas que não quer dizer que nós temos que impor uma hierarquia, como nós vivemos hoje, né? Os homens, eles estão acima e as mulheres embaixo. Então, a gente precisa realmente de uma relação de igualdade. Professora, quem quiser mais informações, saber um pouquinho mais como que vai ser essa campanha, essas duas campanhas que serão lançadas hoje, qual é o caminho? Então, há mais de uma década, o Conselho Estadual da Mulher elabora essas propostas no período eleitoral e faz campanhas de valorização da presença feminina nas eleições. Esse ano nós faremos um lançamento virtual, será pelas nossas redes sociais, o Facebook do CONEM Goiás e da Secretaria de Desenvolvimento Social. E ao longo, né, desse processo eleitoral, nós estaremos aí divulgando algumas peças que possam trazer informações para as mulheres e a sociedade, né, do processo eleitoral e da importância de nós aumentarmos a presença feminina no parlamento e nas prefeituras de Goiás. E que seja uma excelente notícia. Isso, esperamos que esses mais de 70 municípios do estado que não elegeram nenhuma mulher, né, que possam ter uma representação feminina na Câmara. Então, estamos otimistas, acreditamos sim que as mulheres elas vão aumentar sob medida a sua representação nas eleições 2020. Assim a gente espera. Agora, aproveitando esse espaço para as considerações finais aqui e já de imediato, quero aqui, em nome da equipe, agradecer a sua participação aqui hoje, professora Ana Rita, no Jornal da Manhã. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, parabenizamos pelo Jornal da Manhã, está realmente uma programação excelente, tenho acompanhado, o Conselho Estadual da Mulher agradece e se coloca à disposição. E nós queremos chamar a atenção de toda a sociedade, dos partidos políticos, que esse é um momento privilegiado para a gente realmente mostrar que nós valorizamos as mulheres e reconhecemos a sua competência. Então, você que nos acompanha nesse momento, dê um voto feminino nas eleições 2020. Obrigada pela sua participação mais uma vez. E veja a seguir, novo decreto da Prefeitura de Goiânia libera mais 3 atividades. Confira em instantes. Agora, imagens da Rua 9, setor Bueno.